Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Biohacking Brasil Podcast. Hoje eu estou aqui junto com o Thiago Pereira. Fala, Thiagão, como é que você está? Fala, Renata. Hoje um papo bem importante aí com o Fernando, bem legal. Obrigado aí pela presença de sempre aí, viu, Fernando, Renato? Vamos nessa. É isso aí. E hoje eu estou com o criador da Olive IA, Fernando Luiz. E aí, Fernando, tudo bem? Tudo bem? Bom dia para vocês. Bom dia. Cara, primeiramente é um prazer ter você aqui conosco, tá? Eu já, como um usuário da Olive, já fiz os testes, já tenho algumas dúvidas, queria discutir alguns pontos com você, então, cara, vai ser um prazerzaço ter você aqui conosco hoje. Ô Fernando, antes da gente começar a falar especificamente da Olive, você pode falar um pouquinho da tua jornada, né? Como é que você chegou ali até ter a ideia da Olive? Posso. Dá 5 minutos que eu explico um pouquinho. Assim, eu acho que a gente é feito para alguns objetivos na vida, né? A gente é formado para algumas coisas. Tem gente que gosta de trabalhar de carpinteiro, tem gente que gosta de trabalhar de pedreiro, tem gente que gosta de trabalhar no mercado financeiro. Eu sempre gostei de ler muito. E eu sou muito curioso, desde pequeno. O meu pai, quando eu era pequenininho, ele me apelidou de por quê? Porque tudo eu falava por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Então, o meu trabalho hoje, o meu trabalho desde o começo da minha vida, sempre foi pautado em pensar em coisas novas, em ler muito, estudar muito. A minha vida hoje é uma vida, basicamente, eu passo o dia inteiro estudando. Há anos é assim minha vida. E foi exatamente a vida que eu escolhi para mim. E a Olive veio disso. A Olive veio disso. Como outros negócios que eu investi, que eu montei, também vieram disso. Então, não é tanto uma questão de oportunidade no mercado, é uma questão de quem você é e das coisas que você pensa, das coisas que você lê. Você vê que aqui atrás essa aqui é uma parte da minha biblioteca. Eu tenho uma biblioteca 3 vezes maior que essa na minha casa no interior e tenho mais uma que é o dobro dessa no meu escritório. Eu tenho muito livro. Eu compro livro assim, desde que eu sou muito novo. Eu compro livro de forma quase doentia. Fora que eu tenho no Kindle, fora os podcasts que eu escuto. Então, a Olive veio disso, cara. Assim, tudo que eu fiz da minha vida veio disso. Eu acho que a gente... É uma coisa que eu tento ensinar para os meus filhos, que é você tem que fazer as coisas que fazem com que você fique feliz, com as coisas que você se conecta. Uhum. Por incrível que pareça, no mundo com tanta informação e tanta disponibilidade de ferramentas, disponibilidade de informação, as pessoas estão cada vez mais perdidas, né? Isso depois é um outro assunto que a gente pode conversar. Mas a Olive veio disso, cara. Legal, legal. Aí, tendo a ideia, assim, partiu de um insight prévio ou de uma necessidade biológica ou uma necessidade do mercado? Como é que você pensou quando É uma junção de coisas, né? É assim, as ideias nunca vêm de um ponto só, né? Sabe? É por isso que você tem que ler sobre muitos assuntos sem parar, porque as coisas são sempre conectadas. Esse é um modelo, inclusive, que é o modelo das inteligências artificiais, né? Que é LLM, modelo de linguagem. Se você não consegue ter contexto, não consegue entender geografia, história, política, biologia, engenharia, matemática, você não consegue conectar as coisas. Então, a história da Olivia é o seguinte: eu sempre fiz muito esporte. Esporte, para mim, nunca foi um negócio para o corpo, sempre foi um negócio para a cabeça. Eu sempre entendi que a forma de você acalmar a cabeça é fazendo esporte. E eu sempre fiz muito esporte a minha vida inteira. Meu pai é médico, era médico, né? Ele já faleceu, mas ele era médico. Ele era chefe de UTI. E eu fui, não é que eu fui criado, mas eu vivi uma parte relevante da minha vida visitando gente doente em UTI, porque meu pai me levava para o trabalho dele. Ele tocava a terapia intensiva da Beneficência Portuguesa em São Paulo, que eram 80 leitos, 100 leitos. E eu nunca quis ser médico. Por que eu nunca quis ser médico? Porque toda a indústria da medicina, e eu sei disso há muitos anos, e é uma coisa que sempre me incomodou, ela é toda montada para cuidar de gente doente. A indústria farmacêutica, ela existe para procurar doenças crônicas nas pessoas, para a pessoa poder consumir remédio para sempre. Existe uma parceria implícita da indústria de alimentos com a indústria farmacêutica. Então, assim,
esse monte de problema que as pessoas têm, TDAH, ansiedade, obesidade, essa coisa toda, isso está muito mais ligado à alimentação, ao metabolismo, à falta de esporte, do que falta de remédio e falta de médico, para falar a verdade. De um lado. Do outro lado, se você for olhar a formação dos médicos, eles não têm formação em nutrição. Então, de um lado, você sabe que o problema é metabólico, que alimento processado, gordura vegetal, excesso de açúcar, isso provoca um monte de disfunções no corpo. Do outro lado, os médicos, eles são especialistas em cérebro, pescoço, boca, estômago, costas. Eles não entendem a parte holística do ser humano. Eles não entendem que o corpo é um sistema. Eles são especialistas. E no processo de especialização deles, eles perdem justamente o que eu acho que é o mais importante, que é entender como as coisas se relacionam. Como que comer açúcar se relaciona com sua ansiedade. Como que esse monte de criança com TDAH está menos relacionado a tomar Venvance e mais relacionado a pais que dão muito açúcar para as crianças. E isso tudo eu fui lendo, fui aprendendo, esporte, sabe? As crianças hoje não... Sabe, tem cabimento que o ser humano existe, sei lá, há 20 mil anos. E de 15 anos para cá, todas as crianças têm TDAH. Pois é. Melhor, o que aconteceu com a evolução humana que de 20 anos para cá, 15 anos para cá, de repente, todo mundo tem que tomar Ritalina e Venvance? Que é anfetamina, é uma droga. E os médicos passam isso para as pessoas como se fosse uma coisa... Cara, isso é doente, isso é doença. E você deixa as crianças mais doentes fazendo isso. Sendo que o problema é provavelmente metabólico. Então, a história da Olive passa por tudo isso. Meu pai, que entendia muito de medicina, foi um puta médico, ele tinha uma série de problemas com a alimentação. Apesar de ele saber o que ele podia comer, ele não sabia como se controlar. A cabeça dele não controlava o estômago dele, ele não fazia esporte, ele não entendia como funcionava serotonina, dopamina, sabe? Os marcadores, como que isso interferia, como que a alimentação interferia na vontade dele de comer. E como eu sempre fiz muito esporte, eu sempre fiz check-up. Desde os 40 anos eu faço check-up todo ano. Em vez de eu pegar o meu check-up nos laboratórios e levar para o médico, eu comecei a estudar o meu check-up. Entender o que os marcadores funcionavam. Eu faço isso há muitos anos. E cada ano eu levava 2 médicos diferentes. Depois de 10, 11 anos, antes disso, depois de 5, 6 anos, e daí vem depois advento da internet, advento da inteligência artificial, leitura, porque eu comecei a perceber que tem um monte de coisa que estava nos marcadores de exames médicos que não era realmente aquilo era um número que não fazia muito sentido. Você começa a ler história. Eu comecei a entender que eu sabia mais do que os médicos na hora de ler os meus exames. Por quê? Porque, como eu não sou médico, o meu interesse era como que as coisas estavam conectadas. Sabe, tudo bem, minha glicose está alta, mas minha resistência à insulina está baixa. Sabe? Daí o cara fala, você tem que comer açúcar, você está comendo muito açúcar. O seu problema é a gordura. Só que... Faltava uma análise integrativa, né? Ele não concatenava. Daí eu comecei a entender que o problema do LDL alto não é porque eu como gordura. Essa coisa que hoje estão falando que gordura não gera colesterol e não gera ataque cardíaco, eu sei disso há mais de 15 anos, 20 anos eu sei disso. O que gera o LDL alto é excesso de glicose. Só que os médicos continuam falando para as pessoas pararem de comer gordura, sendo que gordura faz super bem para a saúde. Tanto que os caras mais saudáveis que tem comem abacate, que tem muita gordura. Muito bem. E daí, quando eu comecei a entrar nesse negócio de IA, para mim, quando começou esse negócio de IA, quando foi lançado o ChatGPT, você imagina, uma pessoa curiosa que lê 60 livros por ano, desde que tem 15 anos. Quando eu vi o ChatGPT, a primeira versão do ChatGPT, eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso, porque o Google era muito legal no começo, mas depois ele virou um negócio patrocinado. Você não sabe mais o que exatamente o Google está te dando, se faz sentido, se não está. Tudo bem, faz parte daquilo que a gente conversou de capitalismo autofágico. Quando começou esse negócio de IA, eu fiquei louco, porque a minha curiosidade
E a minha capacidade de fazer pergunta para essas ferramentas de IA, ela foi extrapolada à potência 50. Eu comecei a passar madrugadas conversando com a IA. E não sobre as minhas emoções, sem fazer terapia com a IA. E foi disso que surgiu a Olive. Eu comecei a pensar o seguinte: os médicos hoje precisam de ajuda. Eles não conseguem mais acompanhar todas as informações e todos os estudos que têm saído sobre longevidade, sobre medicina, sobre bem-estar, sobre alimentação saudável, sobre sistemas biológicos. Eles não conseguem, porque é uma quantidade gigantesca de informação que sai toda semana, e os médicos têm que ganhar o dinheiro deles. E o sistema médico, como eu falei anteriormente, ele está todo montado para cuidar de gente doente. O seu médico, ele ganha dinheiro quando você fica doente. Quando você está saudável, você não vai no médico. E daí eu pensei, caramba, e se eu criasse uma forma que ajudasse as pessoas a entender melhor como que o corpo delas está funcionando, para que elas pudessem ajudar o médico a tomar as melhores decisões? Porque, no final das contas, a Olive não é um sistema médico, ele é um sistema de banco de dados ativo. E com isso, você ajuda o seu médico a tomar as melhores decisões para você. Então, basicamente, eu pensei numa coisa que fosse mais horizontal do que vertical. E olha que eu sou filho de médico. E eu sei como é que é o médico. Eu sei, assim, eu sei como fui criado. Eu sei como meu pai pensava. Onde tudo tem que dar remédio, onde a alimentação é um detalhe. Não é mais isso. Então eu falei, cara, se você não der poder para a pessoa cuidar da própria vida, entender o que está acontecendo com ela, ela fica à mercê da indústria farmacêutica, ela fica à mercê da indústria de alimento, ela vai no supermercado, ela acha que compara um pão sem glúten com uma tonelada gigante de óleo, uma tonelada gigante de um açúcar que não é o melhor para ela, faz sentido, porque o problema é que o cara tira o glúten e coloca açúcar, ele tira o trigo e coloca açúcar adicionado. Então, assim, se a pessoa começar a entender como todas essas coisas interferem na vida dela, ela consegue ajudar o médico a cuidar dela, a ela não ficar doente. A ideia é transformar a pessoa no owner da própria saúde. Ela ter ali a noção a respeito da saúde dela. Então, ela é detentora dos dados. Não só isso. Eu sempre, como fiz muito esporte, o esporte ele causa desgaste no corpo. Então, eu tomo um monte de suplemento, eu tomo whey protein, eu tomo creatina, eu tomo um monte de coisa, que eu fui aprendendo que isso facilita a minha vida e facilita a forma que eu consigo me recuperar dos danos que o esporte faz. Quando eu comecei a pensar na Olive, eu comecei a pensar que isso poderia ajudar atleta. Porque os atletas, e não só atleta de alta performance, cara, você tem a quantidade de gente correndo hoje, a quantidade de gente nadando, nunca teve tanta gente correndo como tem hoje em dia. Nunca teve tanta gente fazendo triatlon. Cara, triatlon é um esporte super exaustivo. Então, você precisa de suplementação, você precisa de proteína, você precisa treinar direito. E o cara, ele tem que fazer exame a cada 3, 4 meses, porque isso acaba com os eletrólitos dele, acaba com a musculatura dele. E daí eu pensei, cara, se esse cara puder fazer um exame de sangue a cada 3, 4 meses e puder rodar na Olive, e ele vai saber exatamente onde que ele está precisando suplementar, sabe que tipo de suplemento ele está precisando, de vitamina B, de vitamina D, mais vitamina C, se ele está precisando de mais gordura. Cara, isso é fundamental. E daí ele pode melhorar a performance dele como atleta através de alimentação, através de sistema, através de informação. Então, é uma coisa mais holística, você entende, Renato? Eu não pensei exatamente no cara doente ou no cara... Não, porque o cara vai ser o dono da própria saúde. Eu entendo isso, mas a história é um pouco maior. Pensei, cara, sabe, se em vez de eu levar meu filho que não para, que grita, esse monte de criança gritando que existe hoje em dia, né? Você vai num restaurante, você vai no shopping, a quantidade de criança gritando. Vocês nunca perceberam isso? Há 20 anos atrás, não tinha criança gritando sem parar. Hoje você vai no parquinho do seu prédio, ou você vai no shopping, você vai uma montanha de criança gritando, desesperada. Em vez de você levar o seu filho no psicólogo, ou levar seu filho num psiquiatra,
que vai dar Venvance para o menino, cara, vai fazer um exame de sangue dele num laboratório, passa o exame de sangue dele na Olive, você vai ver que ele provavelmente está com a glicose lá em cima. Ele está com resistência à insulina lá em cima. Uma criança de 10 anos, de 9 anos. O problema dela não é que ela é doida e que ela precisa de remédio para a cabeça. O problema dela é alimentação. Então, assim, e nutricionista nunca foi tão importante como hoje em dia. Só que se você for ver a formação dos médicos, eles têm muito pouca nutrição durante a faculdade. E você resolve 95% dos seus problemas se alimentando corretamente. Então você resolve o problema da pessoa mais velha, que ela perde cálcio nos ossos, ela não consegue levantar, ela não consegue deitar, ela começa a ter uma qualidade de vida pior. Você resolve o problema do atleta, que o cara consegue ter um controle melhor da vida dele, do que ele tem que suplementar. Você resolve o problema de pais, de crianças superativas. Sabe, de repente, romantizaram crianças superativas, como se elas fossem gênios, como elas fossem muito inteligentes. Cara, você está lotando a criança de produto ultraprocessado, de alimento ultraprocessado de açúcar. As crianças estão todas doidas. Isso não tem nada de hiperatividade, não tem nada a ver com QI. Isso tem a ver com gente louca. E você, em vez de mudar a alimentação da criança, você fica dando Venvance para ela. Vamos criar as personas, só para a gente orientar o público aqui. Para o público que pratica esporte, tá? Seja um endurance, seja uma corrida, ciclismo, enfim. Ela tendo acesso à Olive, o que ela vai enxergar ali? O que ela vai enxergar a partir do momento que ela fizer os exames e imputar os exames na Olive? Quais são os indicadores principais ali? Via de regra, o sistema ele analisa mais de 150 marcadores. O que a gente fez na Olive? A gente fez um sistema que ajuda você do início até o fim do processo. Então, isso veio com a ajuda do Ricardo. É exatamente esse motivo que o Ricardo de Lázaro entrou para a Olive e virou meu sócio, porque ele me traz toda a carga médica que eu não tenho do negócio. A gente determinou os principais marcadores que ajudam a pessoa a ter uma vida melhor. Isso não necessariamente está segmentado por tipo de público. Ele analisa todos os marcadores importantes, só que, dependendo de como você vive, esses marcadores importantes têm variações diferentes. E a Olive, ela marca isso de duas formas. Ela primeiro fala para você, olha, segundo as métricas internacionais, a sua glicose deveria estar em 10, ela está em 90. Então, esses são os problemas que geram isso. Esse é um ponto. A segunda forma que ela analisa é que ela coloca você, com a sua idade e os seus marcadores, dentro da média de população da sua idade que os bancos de dados existem hoje. Então, ela não é regida pela média... Pela média convencional. Pela média tosca. Ela, além de ela analisar você como indivíduo, ela analisa você no meio da população e vê em que ponto da amostra você está, para saber se você está muito fora ou muito dentro. Por que isso é importante? Porque, de forma geral, as pessoas se alimentam de forma parecida. Então, se eu começo a construir um modelo onde todo mundo é completamente diferente um do outro, você não consegue se conectar com as pessoas e saber que, talvez, eu não gosto de comer abacate, mas o Ricardo adora comer abacate, mas para minha vida melhorar, eu realmente vou ter que comer abacate? Não necessariamente. Se os meus exames estiverem de acordo com a minha população, talvez o problema não seja comer abacate, seja ajustar uma outra coisa na vida. Então, eu tenho a parte individual e eu tenho a parte de média populacional. E isso ajuda você a ter ideia de contexto. Volta naquilo que eu te falei. Contexto. Você só consegue tomar uma decisão quando você entende do todo. E o Olive, ela te dá uma interpretação do todo. Ela chega ao ponto de ela decidir sozinha quais são as variáveis e os marcadores mais críticos do seu exame, e ele monta para você o roteiro de perguntas que você tem que fazer para o seu médico. Olha aí, que interessante. Isso é muito útil, principalmente para as pessoas que são mais leigas, que não conhecem, né? Todo mundo é leigo. Eu tô falando uma coisa para você que, cara, assim, isso é muito natural para mim, mas se eu converso com a minha irmã, por exemplo, ela não tem ideia de que 95% dos problemas de saúde que as pessoas têm são metabólicos. As pessoas não sabem isso. As pessoas estão preocupadas com a vida dela. A pessoa não é que ela vai
ela compra um produto ultraprocessado porque ela quer morrer. Ela realmente não entende o que está no rótulo. Ela realmente não entende que o iogurte Activia, por exemplo, que é para melhorar o seu estômago, para melhorar seu intestino, um potinho de Activia, tem todo o açúcar necessário que você precisa comer em 24 horas. A pessoa não sabe. Então, assim, você come um potinho de Activia de manhã, achando que você está fazendo bem para a saúde, você comeu 100% do açúcar que você precisa comer ao longo de todo o dia. De tanto açúcar que aquele negócio tem. Então, a Olive serve para isso. O cara bater o olho e falar, porra, se eu mudar algumas coisas aqui, eu consigo ter mais senso de longevidade. Porque o problema, as pessoas falam muito hoje de longevidade, né? A questão da longevidade, ela já está acontecendo na humanidade há muitos anos. É porque hoje tem um hype desse negócio, mas se você pegar que há 100 anos, cara, não é 100 anos atrás, em 1970, uma pessoa de 53 anos como eu, era uma pessoa velha. Você olha a foto de gente de 53 anos em 1970, o cara parece um velho. Hoje eu tenho 53 anos, eu nado 2.000 metros por dia em 45 minutos e corro 20, 25 quilômetros por semana. Excelente. E tomo 50 gramas, 60 gramas de proteína por dia, tomo creatina. Assim, ou melhor, a gente já está vivendo a longevidade há muito tempo. Não é à toa que as empresas hoje tendem a contratar gente mais velha do que gente mais nova, porque os caras mais velhos, antes o cara de 50 anos queria se aposentar. Hoje os caras de 50 anos estão no auge da carreira. O cara de 60 anos, ontem, na hora que eu entrei na piscina para nadar, estava saindo um cara que ele devia ser mais velho que eu, ele devia ter uns 57 anos. Um pouco mais baixo que eu, triatleta, o cara todo definido no abdômen, o cara forte, grisalho, forte, o cara devia ter quase 60 anos, o cara. Esse cara é muito melhor que um gorducho de cabelo verde com 26 anos. Porra, esse cara... Então, o que estão fazendo pela nossa sociedade, né, cara? Cara, mas o problema da longevidade, ele está sendo endereçado há muitos anos. O problema não é você viver mais, você já está vivendo mais. A média de idade das pessoas passou de 40 anos a 100 anos atrás, 150 anos atrás, para 80. O problema é você viver bem, porque ninguém quer ficar podre com 70 anos. Eu não quero viver com 100 anos se eu não puder levantar da cadeira, se eu tiver Alzheimer, se eu não entender, se eu não lembrar o que eu tenho que comer, se eu não reconhecer meu filho. Pô, você quer viver com até 100 anos assim? Eu não quero. Então, a questão da longevidade, que é o foco da Olive, é você melhorar a capacidade das pessoas viverem mais e melhor, não é você viver até 120 anos, é você viver bem até os 120 anos. E, assim, tendo as personas, então, para qualquer um, seja para pessoa de 60, 70 anos, para criança de 10, 15 anos, todo mundo que imputar ali, ele vai levar em consideração o contexto da pessoa. Então, ele vai analisar a pessoa e não a média populacional. Ele vai analisar as duas coisas. Ele vai analisar você, analisar a pessoa de forma individual. Ela vai, inclusive, sugerir o que ela tem que perguntar para o médico, quais são os pontos dela que são mais importantes. E ela vai pegar os pontos críticos e os marcadores que ela tem e plotá-los no meio da população para ver se esse cara está muito fora da população da mesma idade dele. E qual que é o algoritmo que leva em consideração assim, a idade biológica da pessoa? Porque cara, eu coloco lá, ele me dá um resultado com a minha idade biológica. A idade biológica foi uma coisa que a gente implementou para trazer as pessoas para o sistema. Por quê? Porque do jeito que eu estou te falando, eu estou te contando uma história para isso fazer sentido. Mas, na prática, quando você faz um site, fala para a pessoa colocar os exames dela lá para receber um relatório de 30 páginas de como ela está, cara, tem muito pouca gente que se conecta com isso. O cara fala, caralho, eu não consigo entender nada, eu vou pegar um relatório, vou ter que pagar, mas como eu vou fazer? A idade biológica surgiu para que a gente pudesse transformar a ferramenta da Olive numa coisa mais palatável, numa coisa mais deglutível pelas pessoas. Então, é uma metodologia mundial chamada PhenoAge, onde ela determina alguns marcadores
importantes, aproximadamente 13 ou 14 marcadores, é de 8 a 13 marcadores, onde, de acordo com os limites inferiores e superiores destes marcadores, ele estima a idade do seu corpo. E com isso, eu consigo, de uma forma muito simples, falar para você se você está mais novo do que a sua idade ou mais velho do que a sua idade, em decorrência de como estão esses de 8 a 13 marcadores que você tem. Então, isso é como se fosse a entrada no mundo da Olive. É para você ter uma visão bastante concreta e simples de que, se você analisar corretamente seus marcadores, você pode ter 53 anos como eu e ter uma idade biológica de 40. Ou melhor, você tem 53 anos na sua idade, mas o seu corpo está funcionando como se você tivesse 40 anos. E isso é um estímulo, é um incentivo para que você cuide da sua saúde, porque isso quer dizer que quanto mais você cuidar da sua saúde, melhor o seu corpo reage e mais fácil você vai envelhecer, mais fácil você vai ter uma relação com a velhice e com o envelhecimento produtivo. Legal. E a ferramenta ela também traz insights para você melhorar a tua saúde, melhorar a tua qualidade de vida. Ele leva em consideração quais parâmetros, assim, qual linha científica, para eu tentar entender? Ele busca de algum banco de dados? Busca. Para falar a verdade, a Olive, isso que você vê na sua tela, ele é só o front-end da Olive. O sistema mesmo é um sistema super robusto que ele busca informação sem parar. E ele vai cruzando e pegando informações e organizando os bancos de dados de forma a melhorar a interpretação dos seus exames. E quando ele interpreta os seus exames e coloca nos limites, né? Então até que ele consegue falar para você mais do que o que um exame de sangue te coloca. Porque quando você vai fazer um exame de sangue num laboratório qualquer, você faz lá o exame de LDL, ele vai te dar o seu LDL entre 0,5 e 1,5. Pronto. Ele vai falar para você, olha, o limite da Associação Médica Brasileira é 1,7. E você está com 2,3. Pronto. É isso que ele dá para você. Na prática, o que a Olive faz, ela conecta todos os seus marcadores e ela não fala só do seu exame de LDL. Ele conecta glicose com LDL, com HDL, com vitamina D, com vitamina C e com ômega 3. Ele conecta tudo e fala, isso aqui está alto porque isso aqui está alto. Se você tirar isso aqui também resolve. Então, ele faz uma coisa que eu acho que é o mais legal da Olive, que ele não analisa os sistemas de forma independente, que é exatamente o que o médico faz. Você vai levar o seu exame de sangue para o médico, o que ele faz? Ele pega cada exame de sangue, olha o limite que está lá e fala, você está comendo muito açúcar, você está comendo muito óleo, você está comendo muito pão, nananana. Sim. Tá bom, mas eu não acho que o corpo funcione desse jeito. Porque, às vezes, você pega um triatleta, ele tem todos os eletrólitos dele desbalanceados depois que ele faz uma prova de triatlon. Se ele fizer um exame de sangue logo depois da prova e levar isso para o médico vai achar que ele vai morrer. Exatamente. Sem o contexto. Se eu vou nadar 3, 4 mil metros, eu saio da piscina e faço exame de sangue, meu índice de glicemia está lá embaixo. É semelhante ao IMC, né? O cara ganha massa muscular e IMC. Cara, a história do IMC é uma coisa que todo mundo deveria saber antes de ficar falando de IMC, que é uma coisa que os médicos usam, daí você pergunta para o médico, mas de onde veio o IMC? Ele não sabe te responder. Esse negócio de índice de massa corpórea é uma bobagem, esse negócio. É uma bobagem. Porque se você pegar, por exemplo, um cara de musculação, sei lá, um bodybuilder, o cara é enorme. O IMC dele é altíssimo. Isso quer dizer, mas ele não tem gordura, ele tem 4% de gordura no corpo e o IMC dele é altíssimo. Isso quer dizer, então, que ele tem... Assim, como é que você avalia o IMC? Então, eu vou contar para você. O IMC foi criado por uma seguradora na década de 70 para poder precificar seguro de vida. Não foi criado por médico, não foi criado por estudo, não foi criado por laboratório, não foi criado por ninguém.
Foi uma seguradora que, para conseguir precificar melhor o preço de um seguro de vida, ela criou uma correlação da cabeça delas, correlação espúria, estatística, onde a probabilidade de pessoas mais obesas de morrer mais cedo é mais alta. Justo. Mas como é que você mede uma pessoa obesa se você não tem os dados dela? Pensa que isso é 1970. Se você não tem os dados dela, como é que você mede? Índice de massa corpórea. O peso dividido pela altura ao quadrado. E você estima, então, que se o IMC dela é alto, ela deve ter muita gordura. Dedutório, né? Bobagem. Cara, você pega um cara como... Você pega um nadador, por exemplo. O nadador é profissional, ele toma muita proteína, ele tem que ter muita musculatura dorsal, o cara é enorme, ele é desse tamanho, o IMC dele é alto, porque ele tem muito músculo, não porque ele tem muita gordura. Só que você pega um cara gigante com 1,80 m e vai calcular o IMC dele é IMC de obeso. Isso quer dizer, então, que ele é um cara que o seguro de vida dele tem que custar mais caro. É exatamente isso que eu ia falar. O seguro vai cobrar mais caro dele, por ele ser forte. As pessoas falam de IMC hoje como se fosse uma medida crível. IMC não serve para nada. IMC não serve para nada. É exatamente o que o Thiago falou. Então, assim, quando falam assim, porque o seu IMC é alto. Grande merda que o meu IMC é alto. O meu IMC é alto. O meu IMC é alto. E eu sou super saudável. Minha idade biológica é 40 anos. Fernando, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você. Eu estou aqui aprendendo e ouvindo, cara. Primeiro, parabéns. Eu acho que a Olivia é uma plataforma incrível. Eu mesmo fiz alguns exames, quero fazer mais. Tô nesse processo de hackear e melhorar e usando a Olivia. Eu acho que é uma ferramenta muito bacana. E eu achei muito legal o que você falou, essa questão do corpo. Eu vejo o corpo como uma questão cibernética, sabe? Eu acho que está tudo muito, muito conectado, igual você falou, achei muito legal. E aí eu queria te perguntar assim, dentre todos os livros que você leu, qual foi aquele que você olhou, que, assim, você falando aqui, me lembrou um livro do Tim Ferriss, que é o 4 Hours a Week, que é um livro que quando eu li, eu sou professor de educação física, quando eu li eu falei, cara, o que eu estou fazendo? Porque não adianta nada eu trabalhar e treinar a galera aqui, e aí a hora que você vai ler o livro, né, doação de sangue, utilização de hacks, enfim, coisas que a pesquisa não chega, né? Às vezes o processo demora até chegar. Eu queria que você falasse sobre essa questão assim, dos livros que você leu, né? Porque você lê 60 por mês, você deve ter muitos livros legais. Não, 60 por ano, não 60 pelo amor de Deus. Aproximadamente 1, 2 livros cada 1, 2 semanas, assim, fora as coisas que eu leio. Mas, enfim, isso não é mérito e não é... Acho que todo mundo deveria ler bastante, pela verdade, mas, enfim. Com certeza. Olha, eu vou te falar 2 livros. O primeiro deles foi o que me deu estalo quando eu li o livro. Eu caí da cadeira, assim. Eu falei, caralho. Você sabe quando você lê muita coisa, você sabe, de repente, sei lá, você está tomando uma xícara de café e te dá um estalo, você fala, ai, é isso aqui. Que foi o livro do Peter Attia. Aquele livro Outlive, do Peter Attia. Outlive. Quando eu li o livro do Peter Attia, o meu mundo caiu. Porque eu já estava com essa ideia de que, cara, eu preciso... Sabe, os médicos estão precisando de ajuda, as pessoas precisam de ajuda. Não é possível você ter um sistema onde todo mundo fica viciado em doença crônica, em remédio, com todo mundo comendo comida processada, tá todo mundo obeso, as crianças estão loucas. Cara, como é que é possível uma sociedade assim? Quando eu li o livro do Peter Attia, eu falei, cara, é isso. Porque ele ainda enfoca porque como ele é médico, né, é formado por Stanford, ele foca em você contratá-lo para ele te ajudar. Só que o que eu pensei é o seguinte, caramba, por que eu não tenho todo o conhecimento desse cara numa plataforma? Tanto que quando eu comecei a Olivia, os primeiros bancos de dados que eu peguei para juntar, para organizar, eu fiz uma lista de 20 livros e comecei a buscar todas as informações que esses livros falavam. Foi assim que a Olivia começou. Foi assim, cara, e se eu tivesse todos esses marcadores que o Peter Attia fala no livro Outlive, por que nada disso está refletido no meu exame de sangue? Então ele falava, por exemplo, ele falava de vitaminas, ele falava de gordura em métricas
que eram completamente diferentes da que estava no meu exame de sangue. Eu falava assim, porra, mas o que está certo aqui? E daí eu comecei a ver que as medidas dos limites que aparecem no exame de sangue que você faz nos laboratórios, eles não são atualizados há 30 anos. Você sabia disso? A sociedade inteira mudou e a Associação Médica Brasileira continua falando quanto de HDL você precisa ter. Sim mesmo. E daí o Peter Attia falou, cara, esses valores aqui, desses marcadores, eles estão todos errados. Daí você tem que cuidar de outras coisas, você tem que cuidar da sua reprodução celular através do mTOR, você precisa cuidar da sua capacidade, da capacidade do seu corpo de absorver glicose. Então você tem coisas sobre metformina, sobre ácido, qual é o nome daquilo? Polifenóico, essas coisas. E tudo isso no livro dele, eu falei, cara, eu estou vivendo na Idade da Pedra, tem tanta coisa bacana. Então, esse é o primeiro livro. Acho que todo mundo deveria ler. Eu já li Outlive 3 vezes. Eu li uma versão em inglês, eu comecei lendo a versão em inglês, falei, cara, eu devo ter perdido alguma coisa, isso aqui é muito legal. Daí eu comprei o livro em português e li em português, e depois eu baixei no Audible. Você sabe o que é Audible? É a ferramenta de livro para você ouvir da Amazon. O podcast está lá, tá? O meu podcast, o Biohack Brasil, não sei, mas o meu podcast está lá também. Bom, então é no Audible, e daí eu baixei o livro no Audible e comecei a ouvir no carro. E eu falei, cara, é isso aqui. Muito bem. Então, a Outlive nasceu deste livro específico que eu li, depois eu continuei lendo um monte de coisa, tem o livro do David Sinclair, tem vários livros muito legais, mas enfim, esse. E esse último mês, eu li um livro que foi tão importante para mim quanto foi o livro Outlive do Peter Attia, que é um livro chamado Energia Boa, que é de uma médica, por coincidência, uma médica de Stanford também, e que quando ela se formou, ela começou a perceber que ela passou 5 anos da vida dela cuidando de gente doente, e ela é especializada em cabeça e pescoço, em doenças relacionadas. Eu só cuidava de gente que estava com câncer, gente doente, gente com pressão alta, e eu ficava dando remédio para essas pessoas. Ela abandonou a medicina convencional e ela começou a estudar como sistemas funcionam e como que o seu corpo gera energia através das mitocôndrias, através da divisão celular do mTOR, as vitaminas, suplementação. E ela começou a ver que ela começou a sarar as pessoas. Que ela falou, olha, eu quando trabalhava como médica, eu não sarava ninguém. Eu ficava dando remédio, a pessoa voltava, e voltava, e voltava, e voltava. E daí eu dava um remédio para a cabeça, ela voltava com acidez no estômago. Daí eu dava um remédio para acidez, ela voltava com dor de ouvido. Daí eu dava remédio para dor de ouvido, caiu o cabelo. E a pessoa vivia doente. E quando ela parou de cuidar das pessoas de forma autônoma desta forma, de forma independente desta forma, e começou a cuidar das pessoas de forma integrada, alimentação, esporte, suplementação, sol. Ela fala no livro dela que você precisa tomar 15, 20 minutos de sol por dia, porque o sol regula uma série de hormônios do seu corpo que faz com que você emagreça. Sol. E daí você vai ver a propaganda de sol, é para você ficar usando protetor solar fator 200. Cara, não é para você usar protetor solar fator 200, a não ser que você passe o dia inteiro batendo concreto no sol. Essa pessoa tem que tomar sol, uma criança tem que tomar sol. Uma pessoa que não toma sol tem uma chance de 80% maior de entrar em depressão. Nos países nórdicos, que passam 6 meses sem sol, 8 meses sem sol, você tem salas de sol artificial que a pessoa pode entrar lá, é bancada pelo Estado, ela entra lá, ela paga €1 e ela pode ficar 20 minutos tomando luz de sol artificial para não entrar em depressão. Isso tem na Suécia, tem na Noruega, tem na Dinamarca. Aqui no Brasil, a gente tem muito sol. E as pessoas cada vez tomam mais antidepressivo. Eu falo para os meus filhos isso, eu falo, acorda e vai tomar sol. Quando a gente está no interior, eu falo, você acorda, lava o rosto, escova o dente, vai ficar 20 minutos no sol. Como assim? Fazendo o quê? Nada. Senta no sol. Isso elimina um risco enorme de você ter depressão. E isso está nesse livro. Olha aí. É um livro chamado Energia Boa. Depois eu pego muito legal mesmo. É muito legal. E daí, se você começa a entender que os pequenos detalhes que você muda na sua vida mudam completamente a forma que você encara a vida. Porque hoje, no mundo onde todo mundo toma antidepressivo, todo mundo tem depressão, todo mundo toma Venvanse, todo mundo toma Ritalina,
Você, quando acha tudo legal e acha que a vida é tranquila, você prefere comer fruta em vez de comer açúcar, você prefere comer peixe sem comer arroz com açúcar que tem no japonês, você começa a perceber que a vida é muito mais fácil, muito mais simples, e que o que acontece, e a gente vai voltar para aquilo que eu falei lá atrás, esse capitalismo autofágico, ele está consumindo as pessoas. Você está dando dinheiro demais para laboratório, você está dando dinheiro demais para a indústria de alimentos, você está dando dinheiro demais para o hospital, e você está ficando cada vez mais doente. Sendo que, se você correr 5 km por dia, você já vai estar melhor do que 89% das pessoas. Porque não é nem 5 km. Se você correr 3 km por dia durante 20 minutos, você já está melhor que 90% das pessoas em termos de metabolismo. Correr 3 quilômetros. Cara, pensa que cada 100 pessoas, 90 não conseguem correr 3 quilômetros. Você que é professor de educação física, pensa nisso, Thiago. Cara, não, com certeza. Correr ininterruptamente 20 minutos. Meus amigos, eu tenho amigos meus que não conseguem correr 20 minutos numa esteira. Sim. Assim, já tem um tempo já que eu não estou atuando na educação física, mas continuo lendo. Hoje eu estou mais no mundo da inovação, mas eu vejo isso até hoje. Assim, e daí todo mundo, e daí tudo vira consumo, né? Então agora todo mundo usa o Apple Watch, usa o Garmin, usa isso. Cara, eu conheço gente que usa um Garmin de $800, $600, o Garmin, e o cara não sabe usar o relógio. Eu uso o Garmin, eu tenho o 965 aqui, por quê? Porque eu controlo minha corrida, eu controlo meu sono, eu controlo a minha natação, sabe? Eu controlo quando eu vou puxar ferro, porque eu treino ainda 2 vezes por semana. As pessoas não sabem usar. E daí, todo mundo fica postando no Strava, que fez lá esporte, tudo, mas o cara não sabe o que ele está fazendo. Por quê? Porque ele vai correr 5 quilômetros, depois ele senta para comer uma pizza. Cadê o benefício? Tudo integrado. Então, essa é uma outra parte da Olivia que a gente não falou. Vamos falar. Cara, em vez de a Olivia facilita uma outra parte, que é o seguinte: o ideal é você fazer um exame de sangue a cada 4 meses. 3, 4 meses você faz um exame de sangue. O seu plano paga isso. Por quê? Porque quanto menos você usar médico, menos usar hospital, mais barato é o seu plano de saúde. Então, o seu plano paga o seu exame de sangue. A gente, na Olivia, a gente gera o pedido de exame para você. Você entra na Olivia, você se cadastra, você faz uma anamnese, você fala um pouco de você, a gente gera o pedido médico para você, com 50, 60 marcadores mais importantes para a sua vida, você pega, ele vem pela MEMED, você pega o seu pedido médico, vai no laboratório, faz os exames, baixa o PDF e bota na Olivia. Você não precisa ir no médico. Você vai no médico depois se você quiser. Você não precisa mais ir no médico, ficar no trânsito, pegar reembolso, marcar consulta com o médico, para ele te dar um pedido médico, um pedido de exame. A Olivia faz o pedido de exame para você. Cara, isso é extremamente valioso, cara. Cara, e é muito barato. Cara, o plano anual da Olivia custa R$400 por ano, cara. Isso dá R$50 por mês, menos, dá R$40 por mês. Cara, assim, você não consegue almoçar em São Paulo hoje por menos de R$80, R$70 por almoço. Você não consegue. Você come um arroz, feijão, um bife, ovo e uma Coca-Cola, você gasta 50 pau. Uhum. E ela compara exames novos com os exames anteriores, com o seu histórico, ela faz isso, ela gera gráficos, assim? Tudo. Você pode subir os exames antigos, ele compara os exames antigos com os exames novos, ele mostra quando você está melhorando, ele recoloca você nas médias populacionais. E outra coisa, quando eu pensei na Olivia, eu falei, cara, isso aqui é muito legal para mim, né? Mas se eu for um cara que tomo conta da minha família, eu posso ter num lugar só os exames médicos, os exames de sangue e as soluções desses exames de sangue para minha família inteira. Então eu tenho um plano família. Eu posso colocar mais de um perfil, então, para... Pode. Então, assim, eu crio o meu perfil família, e dentro do meu perfil família eu posso ter eu, minha namorada, minha mãe, meu pai, meu filho, e todo mundo está embaixo do meu perfil. Ou melhor, eu tenho num lugar só, eu sei como é que está todo mundo, eu posso tomar conta. Para quem tem pai idoso, mãe idosa, eu não preciso que eles façam a Olivia. Eu não preciso que uma pessoa de 70 anos assine a Olivia. O filho faz isso
e fala, mãe, me passa aqui seu exame de sangue por PDF, que eu vou rodar aqui e ver o que você precisa fazer. E daí, com o laudo da Olive, com o documento da Olive, ele vai com a mãe no médico. Que ótimo. Então, eu tenho o plano individual, que é só para mim, e eu tenho o plano familiar, que você pode ter 3, 4 pessoas embaixo de você, e você controla a vida de todo mundo lá. Por uma... Cara, é baratíssimo. Por benefício, é de graça. Tem a ideia de integrar em algum momento com o meu teste genético? Por exemplo, eu fiz o meu teste genético na Genera há um tempo atrás, eu tenho todas as minhas informações biológicas ali. Eu conseguiria, em algum momento, não sei se vocês têm essa intenção ou não, de integrar isso com a Olive para complementar meus dados? Eu acho que assim, só o fato do Ricardo ser meu sócio hoje na Olive já existe uma predisposição para a gente fazer isso. Ótimo. Eu acho que, assim, a gente tem muita coisa para fazer. Esse negócio, a Olive está no ar há 60 dias. Está no ar há 60 dias. A gente colocou ela no ar rodando. Bebê. No começo de dezembro, cara, no meio de dezembro. A gente avisou as pessoas que elas podiam entrar no sistema no meio de dezembro. A gente está entrando em março, cara. Está 60 dias no ar. Porque dezembro, a partir do dia 15, ninguém mais faz nada. É Natal, Ano Novo. Ela está 60 dias no ar. Tem muita coisa para fazer. Tem muita melhoria para fazer. Tanto melhoria de navegação, deixar ela mais simples, deixar ela mais intuitiva, quanto várias integrações, não só com o teste genético da Genera, que a gente pode fazer isso também. Precisa entender, porque assim, eu fiz o teste da Genera também, eu acho sensacional aquele negócio da Genera. No meu teste da Genera, deu que eu tenho predisposição a ter índice glicêmico alto. E, de fato, eu tenho índice glicêmico alto desde que eu me entendo por gente. Agora, o fato de eu saber isso dentro da Olive, qual tipo de resposta inteligente ele pode me dar? Porque a Olive vai falar, de fato, seu exame de sangue mostra que você tem o seu índice glicêmico alto. Mas o meu teste genético mostra que a minha predisposição de ter teste glicêmico alto, ter glicemia alta, ele de fato existe. Muito bem. São duas informações separadas. Como eu integro essas duas? Será que se eu pegar as minhas predisposições na Genera, eu consigo criar um protocolo de prevenção na Olive? Olha, considerando que você tem predisposição a ter A, B, C, D e E, seria bom você monitorar esses marcadores G, T, H, N, P. Melhor, eu passo de... Olha que interessante isso, hein? Eu passo de analisar o passado e o presente, porque quando eu analiso o seu exame de sangue, eu estou analisando o passado. É o exame de sangue que você já fez. Eu passo de analisar o passado para te ajudar a prever o futuro. Como você tem predisposição a ter esses tipos de doença, esses tipos de condição, seria bom você monitorar este tipo de marcador. Considerando os seus exames de sangue, você já tem essas movimentações aqui, você pode fazer para o futuro. Então, eu consigo pegar nas pessoas a linha do tempo completa. Passado, presente e futuro. Claro que dá para fazer. Boa. Eu já fiz uma pergunta para o Ricardo e vou reforçar aqui porque a gente está falando da Olive em si. Eu tenho os meus dados que eu colho diariamente e analiso separadamente, que, por exemplo, do anel. Então, eu tenho as minhas informações cardiovasculares, eu tenho ali os meus passos, enfim, a qualidade do sono. Em algum momento, a Olive também pensa em receber estes dados para somar ou não? Cara, qualquer coisa que melhore a minha capacidade preditiva, em algum momento a gente vai acabar fazendo. Claro, assim, você fazer integração com wearables, e os wearables estão ficando cada vez mais evoluídos, né? Você usa um anel, eu uso o Garmin, as pessoas usam o Apple Watch. Agora tem gente usando uma pulseira, que é só uma pulseira que não tem relógio, não tem nada, é uma pulseira que marca tudo isso. É claro que quanto mais dados você tiver sobre uma pessoa, se você fundir isso com um algoritmo potente de procura de dados, de organização e de conclusão sobre dados, junto com as informações de wearables que você tem, é claro que você consegue ter uma potência muito maior para prever para onde esse cara está indo. Você consegue prever que problemas ele vai ter. Olha, se você continuar comendo açúcar desse jeito, sem andar, sem fazer esporte, o seu risco de Alzheimer
vai aumentar muito nos próximos anos. Essa é a necessidade do biohacker, tá? De quem faz esse acompanhamento, é de organizar as informações. Porque eu tenho as informações todas separadas, cada app tem a sua ali, e exatamente. Juntar tudo isso, cara, seria... O movimento da Olive é ser uma plataforma para que você junte tudo no mesmo lugar. Exato. Agora pensa o seguinte, até agora a gente está falando em B2C, né? É eu que fiz um negócio para mim, o Renato, é o Thiago. Agora você imagina as empresas usando isso. Qual é o grande problema das empresas? Cara, um monte de gente fica... Porque assim, isso que acontece comigo, o que acontece com você, acontece com todo mundo. Você tem mais gente faltando, produtividade baixa, gente com sono depois do almoço. Você tem as empresas gastando muito dinheiro com seguro-saúde, gastando muito dinheiro com gente que falta. Cara, e se as empresas fornecessem a Olive para os funcionários como um benefício do RH? Cara, usa isso, e com isso a gente consegue ter uma ideia melhor de quem é saudável, de quem não é. Você tem uma empresa, se eu não me engano, é uma empresa na China, que ele estabeleceu um prêmio de, se eu não me engano, $100 mil para quem fizesse uma maratona por ano. Então, a empresa fornece o ambiente, fornece as ferramentas, fornece o incentivo, e se o cara fizer uma maratona por ano, ele recebe um bônus adicional de R$100 mil. Por quê? Por que isso? Porque uma pessoa mais saudável produz melhor, gera mais lucro para a empresa. Gerando mais lucro para a empresa, pode distribuir mais dinheiro para os funcionários. Se você tem um monte de funcionário, que é todo mundo obeso, todo mundo chega tarde, todo mundo dorme mal, cara, dormir é fundamental. Principalmente na área da tecnologia, home office, tem muita gente parada 9, 10 horas na frente da tela. Vários estudos comprovam que a pior consequência do home office tem uma série de boas consequências. Você ficar com sua família, você cuidar do seu filho, você ter horário mais flexível. Eu não vou entrar na parte boa, porque tem muita coisa boa. Mas tem uma parte muito ruim no home office. O índice de obesidade, depois de 2022, está acelerando no mundo. Porque você ficar em casa facilita você comer porcaria. Você come mais, você come errado, você faz menos esporte, porque você está sentado no seu lugar de conforto, você não sai de casa. Isso está acabando com os jovens. O Scott Galloway, que é um professor da Universidade de Nova York, ele fala que a pior coisa que aconteceu na pandemia foi essa coisa de home office, porque isso está evitando que as pessoas convivam mais. O ser humano é um animal gregário, é um animal social. Exato. Ele precisa conviver. É legal ter home office? Pô, é super legal ter home office. Mas isso não pode evitar que você saia de casa, vá andar na rua, vá correr, faça esporte, tome sol, converse com seus amigos, vá beber. E o índice de obesidade nas gerações mais jovens, de 2022 para cá, 2023 para cá, ele tem acelerado. E uma parte relevante deste problema, os estudos mostram que vem uma parte disso, dessa predisposição para o home office. Você fica mais molenga, você fica menos... Porque você acordar cedo, tomar o metrô e trabalhar, cara, você tem que andar até o metrô, você tem que andar até o escritório, você está lá, se mexendo. Agora, se trabalhar de pijama o dia inteiro... E aí, Thiago, você que é professor de educação física, o que você acha? Cara, isso é um problema antigo, o problema que antigo. Só piorou, né? Com a pandemia, acho que as pessoas... Eu falo que o conforto ele é um grande mal para a sociedade, né? O ser humano, em termos de programação, nós sempre vivemos em tribo, né? E a gente sempre teve que buscar essa sobrevivência. A própria moldagem do cérebro foi feita em função disso. O conforto não era algo comum. Hoje a gente tem conforto. Cara, é muito mais que isso. Não é só você que fala. Hoje, a energia do corpo ela é gerada pelas mitocôndrias. Está comprovado cientificamente que um corpo que não passa estresse tem uma deplexão, tem uma morte prematura das mitocôndrias. As mitocôndrias produzem menos energia quando o seu corpo não passa estresse. Exato. Você envelhece mais quando você não tem estresse. Por isso que hoje, esses caras de biohacking, eles falam de você ir fazer sauna, por exemplo, ou de você entrar em banheira gelada. Porque a diferença de temperatura... Você pensa, a gente passou a vida inteira vivendo entre o calor extremo e o frio extremo. Calor extremo e frio extremo. Hoje a gente vive no ar-condicionado, numa temperatura entre 19 e 21 graus, todo mundo confortável. Tá frio, você bota 21 graus, 22. Tá calor, você coloca lá 19 graus. Isso faz com que o seu corpo envelheça mais rápido.
Então, é isso que você está falando, Thiago. Isso já é comprovado por vários estudos biológicos de que um corpo que não passa estresse, em diversas formas e premissas, ele envelhece mais rápido. Portanto, você vai correr, não é para você correr a 5 por hora, é para você correr a 9, 10, com progressão. Seu corpo tem que, seu batimento tem que subir. Você vai nadar, você precisa fazer tiro. O seu corpo precisa ser estressado. É isso mesmo. Exatamente, exatamente. Eu tenho anotado aqui um assunto interessante. Eu tenho um app do Brian Johnson. Brian Johnson. Ah, Brian Johnson. Hype. É o novo hype. É Isso o também hype. o próprio Fernando falou, né? Inclusive, eu fiz um vídeo no YouTube um tempo atrás. Desde a época do Nietzsche já falava do super-homem. Isso não é normal. Isso é uma busca, olhando até por trás, é uma busca incessante nossa de melhorar a saúde, o corpo. Acho que quem começou esse negócio foi o cara que desenvolveu a Singularity University lá no Vale do Silício, chamado Ray Kurzweil. Quem começou a falar disso, de biohacking, foi o Ray Kurzweil, quando ele estava estudando a parte de singularidade, que é a fusão entre o homem e a tecnologia, entre o homem e a máquina. O Ray Kurzweil foi o cara que inventou, o cara que idealizou a Singularity University, que fica lá no Vale do Silício. E o Asprey absorveu de forma marqueteira o termo biohacking. Exatamente. Eu fui fazer um curso lá na Singularity University, junto com uns amigos meus. Que legal. É demais, é muito legal. A gente foi fazer um curso sobre as inovações biológicas, as inovações mecânicas mais ferradas que estão acontecendo no mundo. Eu fui fazer esse curso, imagina, né? A gente está em 2026. Eu fui fazer esse curso, se eu não me engano, em 2017. Lá no Vale do Silício. A universidade fica na frente do campus da Apple. E já é um negócio fora da curva naquela época, né? Naquela época já era muito fora da curva. Imagina hoje, né, cara? Muito legal. É muito legal. Aí, baixando esse aplicativo do Brian Johnson, esse Don't Die, ele tem uma gamificação que integra com o aplicativo da Apple. Então, conforme eu vou caminhando mais, queimando calorias, dormindo melhor... Ele vai te dando bets, essa coisa. Me imputando, exatamente. Aí a galera tem uma rede social Strava, interna, né? onde a gente se comunica. Assim Exatamente. também, né? O Strava, você coloca suas metas, e conforme você vai atingindo suas metas, ele vai te dando prêmios, vai te dando bets, vai falando, olha, você atingiu mais 5 quilômetros, você nadou mais tanto, essa foi a sua volta mais rápida. É exatamente assim. Isso é uma forma de você engajar as pessoas. Exato. Isso é dificílimo de fazer. A gente está pensando, dificílimo de fazer, porque, assim, quais são os mecanismos mentais que fazem com que você se engaje em processos saudáveis? Porque é muito fácil você se engajar em coisas não saudáveis, porque o seu corpo, ele vicia muito rápido em coisas que geram prazer instantâneo, que é aquele que eles chamam de prazer dopaminérgico, né? Agora, quando você come uma caixa de Carolina, um pacote de Carolina com doce de leite, a quantidade de dopamina que você gera é instantânea e você já gera prazer dopaminérgico rápido. Agora, para você gerar um prazer dopaminérgico depois que você andou 10 mil passos ou que você correu 10 quilômetros, é um pouquinho mais complicado, né? Porque uma coisa é você botar uma Carolina na boca e esse prazer dopaminérgico acontece instantâneo. Outra coisa é você ter que correr 10 quilômetros para você gerar isso. Então, esse negócio é um negócio muito complicado, porque você, a priori, você quer que o cara use o aplicativo e ele seja recompensado pelo que ele faz. O problema não é o depois, é o antes. Porque você tem que ter uma força de vontade sobre-humana para você ter essa recompensa depois. Exato. Eu tenho é muito mais fácil você comer uma colher de açúcar. Exato. Eu tenho um outro app que ele recompensa conforme você vai caminhando, correndo. Então, quanto mais eu corro, mais coins ele me dá. E a partir de 15.900 coins, eu consigo tirar, sei lá, R$50 ali no Pix. Então, porra, legal, hein? Não, é bem legal. É bem interessante. O problema disso é que antes de você correr, você precisa parar, botar cara, é muito. Meia, tênis, desligar o telefone, porque se você não desliga essa merda, você não consegue correr. Exato. Sabe? Essa é a minha briga com os meus filhos. O cara vai treinar e fica com isso aqui, né? Cara, exato, vai correr, porque se você correr, você não consegue usar essa porcaria. Então, vai correr. Cara. Então, assim, é o processo. Exatamente. Uma outra feature que eu acho interessante, que eu vejo aí que
tem algumas startups testando, é aquela que você bate foto do prato de comida e ele traz informações nutricionais a respeito dessa alimentação. A gente tem isso. A gente criou a gente tem um WhatsApp da Olive, uma comunidade na Olive. Bueno, a gente tem duas coisas no WhatsApp. A gente tem uma comunidade para você discutir sobre longevidade, tem várias pessoas, tem mais de 100 pessoas lá hoje discutindo sobre longevidade, sobre marcadores. E a gente tem também um agente de inteligência artificial que está no WhatsApp. Se você quiser, depois eu posso passar para você, que você pode discutir com a nossa estrutura de IA pelo WhatsApp, como se fosse uma pessoa. E você pergunta para ele o que você quiser, e ele usa o nosso banco de dados e a nossa inteligência para discutir com você pelo WhatsApp. E uma das coisas que a gente faz é medir a caloria. Você pode tirar foto do prato e a nossa inteligência artificial analisa aquilo e fala para você quantas calorias tem, como é que está dividido o seu prato, o que você deveria aumentar, o que você deveria diminuir de comida. A gente tem hoje isso. Caraca, mas eu consigo ter acesso a essa ferramenta? A gente fez um agente conectado no WhatsApp, então é um número de telefone que eu te dou e é como se você estivesse conversando comigo no WhatsApp. Mas eu tenho que adquirir o plano antes. Eu tenho que ou você tem ele está liberado gratuitamente? Já está liberado para todo mundo. Eu posso te passar o número. Eu posso te passar o número agora. Depois que a gente terminar de conversar, eu te passo o número. Isso, eu vou colocar na descrição aqui do nosso papo o número. Aí as pessoas podem entrar, interagir, também deixar acesso à comunidade. É um agente de IA, que você pode tirar foto do seu prato, ele fala para você, você pode conversar, você pode falar o seguinte, acabei de nadar 2.000 metros, o que eu preciso comer de proteína agora para compor a minha nutrição, para que amanhã eu não fique com dor na perna. Ele fala para você exatamente, olha, agora você tem que comer isso aqui, você precisa fazer isso aqui, tem que dormir pelo menos 7 horas. Massa demais. É ligado no nosso banco de dados. E quais são o futuro da Olive? O que a gente pode esperar ali nos próximos meses ou anos de evolução ali da ferramenta? Olha, cara, a gente tá nesse momento, a gente está tentando descobrir qual é a melhor forma de conversar com as pessoas. Isso que eu estou falando com você, você está empolgado porque quando eu falo com você sobre isso, eu conto história, eu integro isso com a sua vida, eu mostro para você que problemas que você tem, que o Thiago tem, são problemas que são solucionáveis pela Olive. Agora, quando você tem um site na internet, que você tem que falar com as pessoas sem ter eu falando, ou sem ter o Ricardo falando, tem muita gente ainda que não entende os benefícios de você ter uma plataforma como essa. Então, neste momento, a gente está numa busca incessante por entender qual é a forma da gente comunicar esse monte de coisa que eu estou há 1 hora falando para você, para que mais pessoas possam usar o sistema. A gente já descobriu que o problema não é preço. É um negócio muito barato, é um negócio que a inteligência artificial fornece, assim, é como se fosse uma usina atômica com preço de café. Então, a gente já sabe que a questão não é valor, não é preço, não é gasto de dinheiro. É como que eu faço as pessoas entenderem que todo o sistema hoje está montado para cuidar de você doente. Que tal se você usar uma coisa que não deixe você doente e que você vai ter uma vida melhor? Isso é muito fácil para explicar para você aqui nesse podcast comigo falando com você. Isso não é tão fácil de explicar quando você está se comunicando com as pessoas digitalmente. E é por isso que o Ricardo tem feito tantos vídeos no Instagram, a gente tem mudado tanto a comunicação, a gente tem tanta preocupação com isso, porque a gente precisa acoplar o benefício que a Olive gera para as pessoas com o que as pessoas acham que é bom para elas. Então, é isso que você pode esperar da Olive nos próximos meses. É a gente entender cada vez mais profundamente como comunicar os benefícios que a Olive gera para as pessoas, para que mais gente use o sistema. Isso é nossa meta de curto prazo. Excelente. E minha última pergunta está relacionada ao público da área da saúde. Acho que seria muito interessante alguns médicos, nutricionistas, teriam acesso à Olive, onde eles pudessem visualizar os seus pacientes. Por exemplo, cada paciente que entra se tornaria um usuário da Olive e ele teria ali todas as informações para tomar decisões. Você tem toda a razão.
Não, é completamente factível. Isso entra no modelo B2B. Quando eu comecei quando a gente começou a testar o algoritmo da Olive, a primeira coisa que eu fiz foi chamar vários amigos médicos meus e coloquei eles para usarem a Olive. E os médicos mais velhos, eles ficaram com mais receio. Falaram assim, né, não sei, isso aqui. Os caras mais novos adoraram a Olive. Porque, cara, tá na cara que esse é um jeito muito bom de você dobrar a capacidade de você atender paciente. Porque antes você só cuida de paciente doente. Agora, com a ajuda da Olive, dos relatórios da Olive, você pode ajudar, você pode cuidar de gente saudável. Você dobra a sua capacidade de atender clientes. Isso para o médico é importantíssimo. Ou melhor, eu não estou competindo com o médico, eu sou uma ferramenta para ajudar ele. A questão é que hoje o sistema está montado para o público B2C. Assim que a gente conseguir ter um pouco mais de volume, um pouco mais de robustez, entender mais como a gente conversa com as pessoas, é claro que eu quero entrar no B2B, é claro que eu quero que os médicos usem a plataforma para poder ajudar mais gente. Cara, no final das contas, você deve ter percebido, eu sou um cara eu sou investidor, eu trabalho com empresas, eu acho muito legal a Olive, mas assim, eu não estou focado muito em ficar bilionário. Eu acho legal isso, mas eu acho que os fins não justificam os meios em algumas coisas que você faz na sua vida. Exato. Eu, de fato, montei a Olive porque eu quero ajudar mais gente. Eu acho que tem muita gente ficando doente que não precisa ficar doente. Tem muita criança ficando doente, viciada em remédio, que não precisa ficar doente. Tem muita gente tomando remédio de doença crônica, que através de alimentação e monitoramento dos marcadores pode ter uma vida muito melhor. Tem muitos filhos preocupados com pais ficando com Alzheimer muito cedo, por causa de alimentação errada, que poderia ver isso e tratar isso de uma forma muito mais integrada com a Olive. Então, assim, eu, nesse momento, eu acho muito legal a gente querer criar um negócio que seja potencialmente, financeiramente gigante, mas eu não estou muito preocupado com isso agora, cara. Então, assim, adoraria fazer o B2B, adoraria ajudar mais os médicos, eu preciso ter demanda, eu preciso que as pessoas queiram, porque senão eu vou ficar gastando horas de programação, horas de pensar nas coisas, e as pessoas não vão entender. Exatamente. Então, é o que eu te falei, o nosso foco nesse momento é melhorar a comunicação para fazer com que as pessoas entendam. Quando as pessoas começarem a entender e começarem a entrar, isso vem naturalmente. Perfeito. O meu objetivo nesse negócio é ajudar mais gente. É fazer com que o sistema pare de matar as pessoas, pare de criar doenças crônicas, pare de deixar a criança louca. Cara, dá pra gente ter uma vida melhor e não precisa de muita coisa. Com certeza. É isso. Aí volta naquilo que o Thiago falou, back to the basic. Né? Que é o... Back to the basics, cara. Assim, faz 60 dias que o negócio está no ar. Vamos devagar, vamos entender como as coisas funcionam. É claro que dá para eu gastar 1 milhão de horas e fazer uma série de variações na plataforma para atender grandes empresas, para atender pequena empresa, para atender médico, para atender... Claro que dá para fazer. A base está pronta. A informação está sendo gerada, a informação está sendo coletada. É claro que dá para fazer. Cara, mas eu não vou criar uma Ferrari, sendo que eu não sei se tem gente que quer andar de Ferrari. Exatamente. Eu acho, assim, essas são as minhas conversas com o Ricardo, a gente talvez esteja um pouco adiantado no processo. As pessoas entendem de longevidade, elas estão se preocupando com isso, mas elas ainda não entenderam que você cuidar da sua saúde antes reduz o seu custo de vida. Cara, você comer saudável é muito mais barato do que você comer torto, cara. Exatamente. Você comer verdura, fruta e carne é muito mais barato do que você ficar comendo produto processado. Do que você ficar comendo restaurante que você gastar comida cheia de óleo, cheia de açúcar. É muito mais barato. Então você gasta menos. É isso, cara. Bom, pessoal, conversamos com o Fernando Luiz. Fernando, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pela sua participação aqui conosco. Cara, foi hiper produtivo, tá? A tua contribuição dentro do Biohack, assim, na nossa ótica, tem sido fenomenal, por isso que nós te chamamos aqui. E, cara, continuamos sempre ansiosos ali para saber quais as novidades e o que a gente puder contribuir também, pode contar com a gente. Sem dúvida. Muito obrigado pela conversa. A única pessoa que eu conversei com essa profundidade sobre a ideia da Olive foi com o Ricardo. Então, assim, você conhece o Ricardo, ele é um cara espetacular
e espero que a gente consiga evoluir na velocidade que a gente acha que deveria, para falar a verdade. Obrigado pela conversa.